Olá pessoal, tudo bem? Que bom falar com vocês novamente. Antes de nós lermos o texto da nossa meditação de hoje, eu quero lhe dizer uma coisa e te fazer um pedido. Quero te dizer que eu tenho orado pela sua vida, tenho orado pelas pessoas que têm assistido a esses vídeos para que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração e que possa ser bênção na sua vida, porque esse é o objetivo. O objetivo é que o Espírito Santo ministre profundamente ao seu coração. E eu quero te pedir também que você possa orar pela minha vida. Eu necessito das orações dos queridos. Eu preciso que Deus ministre ao meu coração continuamente. E conto com vocês, orem pela minha vida, pelos meus familiares, para que Deus possa conduzir tudo para a glória dele. Pois bem, hoje eu quero pensar um pouco com vocês um texto de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. O texto diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito bem, meus queridos, o versículo 28 de Romanos capítulo 8 provavelmente é o texto mais usado pelos crentes em Jesus Cristo para, de alguma forma, ministrar a vida das pessoas, dos demais que estão passando por algum momento de dificuldade, por algum momento de perda, por momentos onde nós não compreendemos o porquê. Por que que está acontecendo? Então nós usamos normalmente esse texto para ministrar a vida das pessoas. Não, olha, fica tranquilo, você ama o Senhor. E a Bíblia diz que tudo contribui, tudo age para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é verdade. Deus age de fato. Deus age de fato para o bem daqueles que amam a Deus em todas as coisas. Só que a questão é bem mais complicada. É fácil nós falarmos e citarmos este versículo quando se trata da vida das outras pessoas. Difícil quando nós temos que aplicar essa verdade bíblica à nossa vida. Por que que isso acontece? O texto faz mais sentido quando são as outras pessoas que estão sentindo, quando a questão não é comigo, quando a questão é com o outro. Em 23 anos de vida cristã, eu vi muita coisa acontecer na minha vida e na vida das pessoas à minha volta. Eu já comentei em um dos vídeos que o meu pai cometeu suicídio no dia que eu fiz 5 anos de idade. E é muito difícil crescer com essa questão. Em muitos momentos eu me sentia culpado lá no início, quando comecei a compreender. Depois, durante muito tempo, eu culpei o meu pai pelo que estava acontecendo. Só que com o tempo a gente vai amadurecendo espiritualmente e Deus vai nos mostrando que tudo aquilo que nós vivemos, de alguma forma, Deus vai transformar em bênção. E eu compreendi isso claramente, que o fato do suicídio do meu pai poderia e já havia sido transformado em bênção quando eu fui falar para um grupo de adolescentes e jovens e o Espírito ministrou o meu coração e eu compartilhei, era véspera do Dia dos Pais, eu compartilhei a minha experiência, a experiência da perda do meu pai, da forma que aconteceu, o que aquilo causou na minha vida ao longo dos anos, as dores, o sofrimento, a insegurança por algumas questões. E eu vi ali o Espírito Santo ministrando profundamente ao coração daqueles jovens e adolescentes. E Deus então ministrou o meu coração, me fazendo compreender que Ele transforma qualquer situação em bênção. Por que que Ele faz isso? Porque Ele ama, porque Ele cuida, não é? E às vezes é difícil entendermos isso na nossa vida. A Bíblia diz, o versículo diz, que Deus age em benefício dos que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano, conforme o seu propósito. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus tem um plano. Quando o mundo foi criado, quando o ser humano foi criado, Deus se relacionava intimamente com o ser humano que havia sido criado à sua imagem e semelhança.
Quando você estuda a Bíblia num todo, você vê a criação, você vê a queda do homem e você vê Deus agindo na história para trazer o homem de volta para si, para voltar a ter esse relacionamento de intimidade. Deus então escolhe um homem, transforma este homem numa grande nação, age com mão forte, com mão poderosa no meio desta nação, para chamar a atenção das nações que estão em volta para o Senhor, para Deus. A Bíblia diz que na plenitude do tempo Deus envia Jesus Cristo, seu Filho, que morre na cruz do Calvário. Com qual objetivo? De todos aqueles que nele depositaram a sua fé, voltem a se relacionar intimamente com o Senhor. Só que o homem está interiormente destruído por causa do pecado. Então Deus ele começa a agir, ele começa a trabalhar para quê? Deus trabalha em nós para que a imagem de Jesus Cristo, seu Filho, seja construída novamente no ser humano. Então o plano de Deus, o propósito de Deus é exatamente esse. Ele age na nossa vida, na vida daqueles que amam ao Senhor, para que tudo aquilo que aconteça vá nos transformando dia após dia e nós vamos nos tornando a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Em 23 anos de vida cristã, eu convivi com algumas pessoas onde eu podia perceber a imagem de Jesus na vida dessas pessoas pela forma com que elas conduziam as suas vidas, pela forma com que elas tratavam as pessoas à sua volta e pela forma com que a sociedade olhava para essas pessoas. E eu quero citar 3 exemplos. O primeiro deles é o saudoso irmão Gétro Barbosa de Oliveira, da minha primeira igreja, onde eu me converti, na primeira igreja batista em Bom Jesus do Norte, em 1997. Eu via claramente a imagem de Jesus na vida e no comportamento do irmão Gétro Barbosa. Eu chegava na casa daquele homem, não tinha um dia que eu chegava lá que ele não estivesse de posse da palavra, buscando conhecimento, buscando crescimento, buscando amadurecimento espiritual. Depois eu tive o privilégio de conhecer e conviver muito de perto com a irmã Eva, lá na Igreja Batista em Boa Esperança, em Rio Bonito. A irmã Eva, nós podíamos sentir o cheiro de Cristo naquela mulher. A irmã Eva era muito simples, mas a irmã Eva tinha um coração gigantesco. Ela amava as pessoas que estavam à sua volta, amava com muita intensidade, mas não amor de palavra. Ela amava agindo, ela amava cuidando das pessoas, e eu pude ser cuidado pela irmã Eva. Depois eu tive o privilégio também de conviver com o irmão, o diácono Valdemar Leite, na Igreja Batista Central em Cardoso Moreira. Ele era fantástico. Eu fiquei ali um tempo, 2 anos, convivendo, e naquela cidade eu nunca vi ninguém falar um A que desabonasse a conduta de Valdemar Leite como servo, como discípulo de Jesus Cristo. Esses 3 até hoje foram os maiores exemplos de seguidores de Jesus Cristo com quem eu tive o privilégio de conviver. Eu vi Cristo na vida deles. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim. Se você está passando por um momento que você não compreende, talvez esteja doendo muito, é uma perda, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. A certeza que eu tenho é a certeza que o texto bíblico me dá. Deus está agindo em seu favor porque você o ama. Deus vai transformar isso em bênção. O objetivo, o plano de Deus é que você se torne a imagem de Jesus Cristo, o seu Filho. Este é o propósito de Deus. Então apenas creia. Pastor, eu não estou conseguindo lidar com isso. Fala com Deus. Diz: Deus, está doendo demais. Eu preciso da ajuda do Senhor. Deus, eu não estou compreendendo. Fala para Deus, converse com Deus agora. Você ama o Senhor
e o Senhor também te ama. Ele tem agido para que você seja abençoado, para que você seja transformado. Ele está agindo em seu favor. Deus te abençoe. Se precisar conversar, conta comigo. Eu estou aqui orando pela sua vida. Juntos, nós estamos crescendo, estamos nos tornando a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.